versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, 28 a 29. Antes de lermos, irmãos, eu gostaria de avisar a igreja. O mês de maio, também quero saudar as pessoas, amigos, irmãos que estão pelo Face, então acompanhando pelo Face. Deus abençoe a todos. Se quiser nos visitar aqui um dia, nós ficamos em Guarulhos, na Barra dos Mendes, 283 Lavras. Amém, igreja? Amém. Irmãos, no mês de maio, as nossas igrejas pelo Brasil, e demais igrejas, sempre celebram o mês da família, né? Sempre as temáticas, os cultos, as orações são voltadas à família. Então, nós vamos estar sempre orando pelas famílias. Nós vamos abrir o templo aqui às 7 da noite, já vai estar aberto no dia de culto, né? Para a gente estar aqui mais cedo orando pelas nossas famílias. Então, se você tem tempo, né, chega mais cedo do trabalho, venha para você estar conosco orando. Não existe coisa melhor do que orarmos pelas nossas famílias. Glória a Deus. E também estamos estudando na escola bíblica dominical. O nosso assunto é família, né? Nós estamos estudando também sobre família, né? Então é sempre bom os irmãos estarem atentos a essa temática e vir aos cultos para orarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 7, lembrando aos irmãos que nós estamos falando sobre os ensinamentos do Sermão do Monte, usando a temática portando uma nova identidade, né? Então nós vamos ler o versículo 28 e eu leio 28 e vocês leem 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinavam com autoridade, e não com os escribas. Mais uma vez, irmãos. Porquanto ensinavam com autoridade, e não com os escribas. Muito bem, glória a Deus. Então, irmãos, já falamos aqui algumas semanas decorrendo aqui sobre o que o Sermão do Monte nos ensina, o que podemos aplicar. Já falamos que esse sermão, por ter sido tão longo, ele é atual, ele serve para os dias atuais. Os seus ensinamentos devem ser aplicados diariamente por cada um de nós, servos do Senhor, pelos súditos do reino, né? Falei aqui também sobre o crente portador dessa característica, o sal, a luz, né? Aleluia, glória a Deus. E dentro do reino de Deus existe algumas virtudes, ou várias virtudes, que o cristão deve ter consigo. E especificamente o texto que eu li, já li o final desse discurso, ele está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Inclusive a Ana Paula falou assim para mim hoje: ô pai, eu queria aprender mais a Bíblia. E eu disse para ela: minha filha, para aprender mais a Bíblia tem que ler. Oh, glória, aleluia. Tem que ler todo dia. Ela falou: mas eu já queria aprender tudo. Eu falei: mas você tem 10 anos de idade, o pai tem 46, então o pai está na sua frente 36 anos. Ela falou: não daria para mim aprender tudo agora? Eu disse: não, não pode, né? Então, leia em casa esses capítulos e você verá que tem vários ensinamentos. Aleluia, glória a Deus. E para
atentarmos para esse ensinamento, para aplicarmos esse ensinamento na nossa vida, nós vamos precisar de uma virtude que eu gostaria de falar hoje, que é a mansidão. Essa virtude que é a mansidão. E decorrer dentro desse culto, falar da mansidão dentro da Bíblia, para que possamos, dentro do reino de Deus, o nosso agir não é com bravura, mas é com mansidão. Nós só iremos aplicar os ensinamentos do Sermão do Monte se formos pessoas mansas para absorvê-los. A gente lê, volte um pouquinho atrás aí, no capítulo 5, para a gente observar. O versículo 1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e fez o que, irmãos? Vamos ver essa expressão. Fez o que? Assentando-se. Ou seja, para aprender, nós precisamos sentar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos sentar. O nosso pastor sempre nos ensina que aquele que não senta para aprender não terá capacidade para ensinar. Glória a Deus, aleluia. Não terá capacidade para ensinar. Glória a Deus. E o manso, ele tem essa capacidade de sentar. Glória a Deus, aleluia. Tem gente na igreja que ele só dá importância para alguns cultos se ele for ter oportunidade. Se ele não tiver oportunidade, ele não vai dar, Danilo, importância. Eu conheço gente, irmão Aldivan, que ele vive de igreja em igreja. Mas não é que ele sai de igreja em igreja, não. É que ele quer chegar ali e ter oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu estava numa vigília, numa igreja que eu pastoreava, e chegou um rapaz lá, ele chegou numa roupa assim, sabe aquelas roupas chamativas? Que todo mundo sabe que você chegou, não porque você chegou, mas porque a roupa chegou primeiro, né? A roupa chegou, era um relógio assim, grandão, sabe? Um sapato azul, né? Um cinto aqui, um lenço aqui. Aquilo chamava atenção, a roupa dele chamava atenção. E aí quando ele sentou no culto ali, a forma dele sentar, ele estava abafando. Então ele sentou, e aí quando ele percebeu que no culto ele não ia ter oportunidade, sabe o que ele fez? Ele desceu do culto e foi embora. Ele estava se achando melhor que Jesus. Não, irmãos, aqui na igreja nós temos que sentar para aprender. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E essa característica, essa virtude, a mansidão, ela está dentro do caráter do reino de Deus. O crente, o cristão, ele tem que ser manso. Aleluia, glória a Deus. E a mansidão, ela é uma virtude, uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A mansidão, se você ler Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, você vai ver que a mansidão, ela é uma qualidade do fruto. Glória a Deus, aleluia. Agora, é sempre importante, irmão, a gente entender o seguinte, que esse fruto será gerado dentro de nós, ou nascerá dentro de nós, se nós deixarmos. Não precisa. Se a gente não abrir espaço, o Espírito Santo, ele não é mal educado. Glória a Deus. O Espírito Santo não vai arrebentar o coração. Ele vai chegar, se você deixar ele produzir o fruto, e esse fruto tendo essa qualidade, ou as outras qualidades,
Você será uma pessoa mansa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E você será capaz de, nas horas que for necessário, você usar a mansidão, você vai saber usar. Aleluia, glória a Deus. Né? Você vai saber usar essa mansidão. Às vezes eu fico pensando assim, por que isso é um pensamento meu? Por que algumas pessoas que estão dentro do reino de Deus querem agir com violência? Querem tirar satisfação? Não. Aleluia. Por que elas querem ir atrás, tirar satisfação? Irmãos, quem tira satisfação é briguento. Glória a Deus. Dentro do reino de Deus não tem espaço para briguento, para quem quer confusão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem gente que quer confusão. Uma vez um irmão falou para mim assim: eu estou indo para casa. Eu falei: mas quer que eu vou estudar a escola dominical? Eu tenho que estudar lição. Olha, Monsenval, eu tenho que estudar lição. Eu disse: mas você está empolgado para estudar a lição da escola? É porque amanhã eu vou quebrar o professor. Amanhã eu quero quebrar o professor no meio. Eu falei: ih, rapaz, então deixa eu falar um negócio para você. Você vai estudar nessa intenção? Aqui falhou aqui. O microfone falhou. Você vai estudar nessa intenção? Né? Você vai estudar nessa intenção? Obrigado, Deus. Não, ninguém tem que estudar a revista escola dominical porque ele quebrar o professor, não. Aleluia, glória a Deus. Não, você tem que estudar a revista escola dominical e vir a sentar para aprender. Glória a Deus. Não para querer, irmãos, não importa quem estiver ensinando, sente e aprenda. Alguma coisa você vai aprender. Glória a Deus, aleluia. Você vai aprender alguma coisa. Não queira ser sabidão demais, não. Não queira andar pelas dominó. Ande aqui por baixo. Sinta a gravidade aqui, pisa no chão aqui. Não queira, entendeu? Tem gente que anda com não, mansidão. E aqui eu coloquei aqui no meu estudo aqui alguns personagens que a Bíblia descreve que eles tinham essa qualidade. Vamos ler Números capítulo 12 e o versículo de número 3. Vamos ler toda a igreja, todos juntos? 1, 2, 3. Percebe que esse versículo destaca essa virtude de Moisés? Sabe, o versículo diz: e era Moisés o homem mais manso que havia sobre a terra. Nós aprendemos aqui no domingo passado sobre os ataques que Moisés enfrentou, sobre a desobediência de seus dois irmãos, que não aceitavam a sua liderança, queriam ter o lugar do seu irmão. Mas Moisés não brigou, a gente não vê, Moisés não brigou com Miriam, Moisés não brigou com Arão, nem montou gente contra eles. Não, Moisés permaneceu nessa qualidade. Aleluia. O manso não vai atrás de briga. Glória a Deus. O manso ele não entra na briga. O manso ele pode até sofrer o dano, que a gente vai ler aqui na frente, vou ler um versículo sobre isso. Mas Moisés, sabendo que sua irmã e seu irmão não estavam de acordo com a direção que ele estava tomando,
e que seus irmãos queriam que fosse eles tivesse o papel principal, você não vê Moisés armando contra os seus irmãos. Não, ele deixou. Muitas vezes, quando você, dentro do reino de Deus, se sente que alguém usou de justiça contra você, não precisa você querer ter a vingança. Deixe o tempo. A justiça melhor é a de Deus e não a da sua mão. Porque muitas vezes você vai querer agir e aí acaba tendo mais problema. Então nunca tente agir. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus te ajudar. Assim como Moisés era um homem muito manso. Aleluia, glória a Deus. Mesmo com seus irmãos tramando contra ele, porque não foi fácil. Miriam e Arão nem pensaram, porque vem cá, Deus poderia chamar só Moisés. Não, mas Deus chamou Moisés, chamou Miriam e chamou Arão. Miriam profetiza, Arão sacerdote. Olha que privilégio. Aleluia, glória a Deus. Mas não, montaram um complô contra Moisés e foram para cima. Talvez tentaram inflamar a congregação. E a ação de Moisés? Calma. Aleluia, glória a Deus. Não deixou suas mãos agir. E na hora certa Deus chamou Miriam e Arão e teve um acerto com eles dois. Glória a Deus, aleluia. Nós não vemos Moisés orando, pedindo vingança. Senhor, eu quero vingança. Não, a gente não vê isso. Senhor, faz algo por mim aí, Senhor. Não, Moisés não fez isso, não. Moisés suportou o que os seus irmãos estavam fazendo com uma maior calmaria. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto sempre dessa definição aqui de mansidão do pastor Orlando Boyer, saudoso pastor Orlando Boyer. Ele diz o seguinte: a mansidão, preste atenção nisso aqui, irmãos. Se os irmãos quiserem marcar, não está aí no estudo, que eu não coloquei. Mas ele define assim: a mansidão para com Deus. No caso, eu, homem, para com Deus, consiste em aceitar todas as suas providências, sem murmurar, sem mostrar mau humor e nem dar lugar a qualquer ato de oposição. Glória a Deus. Isso é mansidão, do homem para com Deus. Submissão a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu para com Deus. Tudo que Deus vai fazer, eu vou aguardar sem murmurar. E Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir mais uma vez. Mansidão para com Deus consiste em aceitar todas as suas providências. Não tem quando você fala assim: eu estou sobre a providência dele. Então espera Deus prover. Não coloca a mão, não. Deixa Deus prover. Glória a Deus, aleluia. Sem murmurar, sem mostrar mau humor e nem dar lugar a qualquer ato de oposição. Aleluia, glória a Deus. Ah, Deus não está fazendo nada aqui no lado, então eu vou sair daqui. Calma, rapaz. Deus trabalha no tempo dele, não no nosso. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa. É você que está talvez adiantado. Aleluia. Agora, mansidão para com o próximo. Ou seja, eu manso para com o pastor Sivaldo, para com o pastor Toniel, para com o Danilo, o Elivan, os demais outros, para com a igreja. Como que eu tenho que tratar? Glória a Deus, A mansidão é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia e a inimizade com toda a cortesia. Eita Deus, aleluia. Alguém te ofendeu? Alguém vem para cima? Não vai montar o Hulk não, fica desarma.
O oponente vem, você desarma ele, opa, nada de guerra, né? É o contrário da inveja e da ira, e do interesse da vingança. Então, como é que o crente manso vai agir em meio ao levante? Com cortesia. Glória a Deus. Com cortesia. E Moisés era um homem que tinha esse comportamento. Olha um exemplo maior ainda do que o próprio Moisés. Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. A mansidão na vida de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos convida, Mateus 11, versículo 29, vamos ler. Um versículo bem conhecido, mas é bom a gente ler. Estamos no culto de ensino. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja, vamos ler esse versículo 29? Vamos lá? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vem cá. Será que é fácil para você alguém dizer para você que você era comilão? Será que é fácil dizer, você come com os pecadores, expulsa o demônio por Beelzebub? Jesus enfrentou calúnia, irmãos. Jesus enfrentou uma oposição serrônica. Os fariseus, os saduceus, herodianos, os escribas não deram espaço para Jesus. Viu um doutor tentar uma armadilha para pegar Jesus, e Jesus sempre manso, cortês, atendia a todos com a maior mansidão. E ele diz assim: aprendei de mim, que sou humilde, que sou manso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Não tem gente que fala assim: aqui quem manda sou eu, e ainda não aprendeu com Jesus. Aqui quem faz sou eu. Não. Aqui no Laudas, quem manda é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aprendei de mim. Aleluia. Devemos olhar para a vida de Jesus e aprender com ele. Ser manso. O pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele escreveu um livro. Na verdade é um comentário sobre a vida abundante. E eu tive o prazer de conversar pessoalmente com o pastor Antônio Gilberto em 2010. Eu tenho um livro, esse livro, e ele me autografou esse livro. E ele disse para mim: meu filho, esse livro aí, ele no original em inglês, ele tem mais de 800 páginas, e ele já foi traduzido em mais de 86 países. Vida abundante. Eu adquiri aquele livro, acho que numa feira que a FAESC fez lá no Belenzinho, e eu adquiri aquele livro. E eu guardo como relíquia, porque o pastor Gilberto me autografou aquele livro. Aleluia. Ou seja, um livro escrito por ele, o maior teólogo pentecostal que a Assembleia de Deus já teve, o pastor Antônio Gilberto. Glória a Deus. Aleluia. E lá nesse livro Vida Abundante, ele fala da humildade de Jesus. Quando esse livro é um comentário sobre o fruto do Espírito, né? Aleluia. Glória a E Deus. ele fala que o Espírito Santo, ele é comparado à pomba, a simplicidade da pomba. Quando Jesus foi batizado, ele desceu lá no batismo do Jordão em forma corpórea de uma pomba. E Jesus, o próprio Jesus, eu peço
ao David que coloque aí para a gente ler. João 1, no versículo de número 35. Deixa eu conferir aqui, mas é isso mesmo. João 1, 35. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muito bem, esse versículo mesmo. Está aí? Vamos ler esse versículo? 1, 2, 3. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e todos os seus discípulos. Versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro De Deus. e os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, eram chamados de ovelhas. Vamos para João 10. João 10. Observe que estou falando sobre mansidão. João 10, 14 e 15. Vamos lá? Podemos ver? 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Espírito Santo, pomba, Jesus o Cordeiro e os discípulos ovelha, animais e ave mansa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um bode, mela tudo, bagunça tudo. E a ovelha, calma, mansa. A pomba, simples, mansa. O cordeiro, manso. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, as pessoas que se portam orgulhosamente ainda não deixaram o caráter do reino de Deus ser formado dentro deles. Glória a Deus, aleluia. Lembrando que quem entra no reino de Deus é nova criatura. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Louvado seja Oh, o nome glória do a Senhor. Deus. Então o pastor Gilberto fala dessa simplicidade da pomba, do cordeiro, comparado a Jesus, a pomba, o Espírito Santo, e aos discípulos, é ovelha. Ovelha é obediente, é submissão. Aleluia, glória a Deus. Os mansos, eles são submissos, eles não são briguentos. Aí fora tentam vestir o cristianismo. Até esse dia eu coloquei um vídeo no meu canal. Tentam vestir o cristianismo de uma outra vestimenta. Que o cristão não. O cristão é a bênção de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Cristão é ovelha, cristão não reage, cristão não pega arma para a guerra. A arma do cristão é a oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É a oração. Aleluia. Oh, glória. A gente vence a nossa guerra na oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Outro personagem que a Bíblia descreve que ensinava sobre a mansidão, tinha mansidão. O apóstolo Paulo, vamos ver um exemplo. Obrigado. 1 Coríntios capítulo de número 6. Eu acho que eu não coloquei o versículo aí, mas é o versículo 6. Deixa eu ver aqui. Primeiras Coríntios 6, o versículo de número 7. Aí ele está ensinando sobre mansidão. Vamos ver o versículo 7? Podemos ler, irmãos? Amém. Todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Na verdade, deixar realmente uma falta em vós, eles uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não
vocês estão aí, não estão se entendendo bem, tem demandas aí, tem peleja, tem dissoluções no meio de vocês aí, e isso não é bom para vocês. Então ele aconselha: por que vocês não aceitam, não sofrem a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Aleluia, glória. É mais ou menos o seguinte: não, eu tenho razão, a razão é minha, mexeu comigo, eu vou tirar satisfação mesmo. Não, o manso ele sofre o dano e depois Deus dá a reparação a ele. Irmãos, olha, se eu fosse atrás do que já falaram mal de mim, se eu fosse atrás disso aí, eu já tinha arrumado uma guerra. Falar, amém. Deixa eu falar. Eu continuo orando, continuo caminhando no passo do carro. Glória a Deus, aleluia. Então, muitas vezes, aquele que reage sem sofrer o dano, achando que tem razão, ainda não está vestido, ainda não deixou o Espírito Santo gerar nele essa qualidade de mansidão dentro dele. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes Deus vai nos provar para saber se nós somos mansos ou não. E às vezes nessa prova nós vamos perder algo. Então, se perdeu, não tem problema não. Deus que está aqui em cima, Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele recompensa aquele que sofreu dano. Glória a Deus, aleluia. Então esse versículo está dizendo: sofre o dano, não é melhor. O manso, ele vai agir dessa forma, ele não vai entrar com ação. Hoje utiliza muito essa palavra: eu vou processar. Meu Jesus. Aleluia. Vamos ler Tito capítulo 3, Paulo ensinando através Tito capítulo 3, olha o que ele ensina dos versículos 1 ao 7. Nós vamos ler alguns versículos para que os irmãos entendam. Admoesto que se sujeite aos principados e a potestades, que lhes obedeça e estejam preparados para toda boa obra, e a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando todo o que, irmãos? Todo o que, irmãos? Para com todos os homens. Então nós não vamos promover nada, nós vamos ser submissos. Vamos manter a mansidão diante de todos os homens. O versículo 3: porque também nós éramos outro tempo insensatos, desobedientes, extravidos, servindo a várias concupiscências, desleixes, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Antes era assim, mas agora não. Aleluia. Versículo 4: mas quando apareceu a benignidade, mansidão novamente, benignidade, mansidão, caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Antes você era bravo, antes você era contencioso, briguento, odiando, invejoso. Agora não. Agora você é benigno, manso. Aleluia. Você age com mansidão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Essa qualidade do Espírito Santo tem que estar atuando diariamente em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Trabalho, nosso relacionamento, aí fora, dentro da igreja, principalmente, irmãos, entenda esse negócio aqui, irmãos. Entenda esse negócio aqui, no
nosso meio, Deus sempre vai trabalhar para que haja no nosso meio harmonia. Jovens, irmãos, obreiros, a igreja no geral, Deus sempre vai trabalhar para que o seu povo viva em harmonia. Só que o adversário de nossa alma vai trabalhar para que haja discórdia, para que haja confusão. Então é nesse momento, se você for um alvo dessa discórdia, como é que você vai agir? Com mansidão. Lembra que mansidão para com Deus é esperar a provisão de Deus, e para com o próximo é agir em cortesia. Aleluia, glória a Deus. Né? É agir em cortesia. Eu lembro no começo da minha fé, bem no começo da minha fé, um jovem dizia assim para mim: você não sabe pregar, você grita muito, você fala isso. Eu também. Criança já nasce falando? Criança já nasce andando? Responda-me, por gentileza. Criança já nasce falando? Não. Já nasce andando? Não. Trabalhando? Não, vai aprendendo aos poucos. E todo mundo. Está falando pai. Não, não está babando. Você está falando pai. Não, ele está falando pai, não. Ele está babá, só isso. Né? Levantou, ele quer ter o passo carinho. Então todo mundo que inicia assim devagarzinho, fala torto, por modo, por onde. Mas vai devagarzinho. Então não se ofenda com aqueles que estão querendo tirar você do foco, dizendo: você não vai chegar. Não, siga tranquilo, manso, sereno. Aleluia. Vai andando devagarzinho, aleluia. E você vai chegar lá. Não adianta chegar abafando, não adianta querer chegar falando lá em cima, não. Vá devagarzinho. Olha eu aqui. Eu estou falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Eu sirvo a Jesus há 31 anos. Mas se eu tivesse olhado para trás, quisesse parar, quisesse ficar revoltado, não. Eu até entendo que Deus estava usando aquele irmão para me aperfeiçoar. Glória a Deus. Às vezes precisa, Deus vai pegar alguém para ficar no seu pé, para ver se você odeia ela ou odeia ele. Né? Já trabalhou em empresa que o encarregado. Hoje é líder, né? Antigamente falava encarregado, né? Você chegava no ponto, o encarregado estava ali. Faltou 1 minuto, você está atrasado 1 minuto. Aí você fala: meu Deus do céu, vou orar para esse cidadão morrer. Não ora para ele morrer, não. Deus está usando ele para te aperfeiçoar. Quem sabe lá aquele jovem lá estava. Sabe por quê? Porque ele falava assim: você não sabe pregar. Aí eu ia ler, eu ia orar, eu ia estudar, eu ia comprar livro. Não para me expor para ele, não, mas para me apresentar diante de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória. Amém, meus irmãos? Manso. Eu escrevi aí que sobre esse caráter do reino de Deus, que Jesus, ao ensinar os seus discípulos o Sermão do Monte, lá no livro de Mateus, cita aí os capítulos 5, 6, ele faz questão de que os discípulos aprendam a ser mansos, a agir de forma diferente. Alguém dá um tapa no seu rosto, está lá escrito: eu vou dar um outro na cara. Ah, eu sou vingativo. Não, Jesus ensina o quê? Dá a outra. Alguém pede para você caminhar uma milha, o que você faz? Faz o quê? Alguém te pede alguma esmola, o que você faz? Dá? Glória a Deus. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo gerará em nós esse fruto ainda mais forte, no sentido de que nós aceitaremos que o Espírito gere dentro de nós o fruto dele, essa qualidade
a mansidão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus sentou a multidão. E quando ele acaba o seu ensinamento, a multidão está dizendo: ele não ensina que nem os escribas. Por quê? Os escribas ensinavam, era muita regra, irmãos. As mulheres estavam exclusas. Era tanta coisa que necessitava para chegar perto do que os escribas ensinavam. E Jesus vem do nada, assim, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles entrarão na terra. Ninguém nunca tinha visto isso. Bem-aventurados os mansos. Aleluia, glória a Deus. E aí o versículo diz que ele ensinava com autoridade. E Paulo nos ensina. Vamos ler outro versículo. Paulo falando sobre mansidão. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodados com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tomai mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18. Se for possível, o que é a igreja? Meu Deus, qualidade de manso, paz, não guerra. O manso não quer guerra, o manso quer paz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não queira se vingar, Deus vai tomar providência. Glória a Deus, aleluia. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Irmão, o versículo 19, o versículo 20 está falando de um provérbio, que está escrito lá em Provérbios. Se o teu inimigo tiver fome, você vai dar o quê? Vai dar comida, porque fazendo isso, amontoará brasa sobre a cabeça dele. Não é que você vai colocar uma brasa aqui, um monte de brasa na cabeça, aqui não é isso não. Mas o cidadão te maltratou, tratou você mal, a pessoa foi rude com você, a pessoa foi leviano, a pessoa espalhou alguma calúnia sobre você, e na hora que chegar, você não vai agir conforme ele agiu. Se ele precisar de você, você vai estender a mão, você vai dar comida, comida e bebida é aquilo que ele precisar, você vai ajudar. E na hora que você ajudar, vai ter brasa na cabeça dele. O cidadão vai ficar com a mente dele queimando. Eu fiz o mal para a carne, mas a carne só me faz o bem agora. Eu fiz o mal para o Danilo, mas ele só está me fazendo o bem. Eu fiz o mal para o Israel, mas agora ele está me ajudando. Eu fiz o mal para o Isaac, mas ele só fica me ajudando. A mente dele fica queimando. É assim que age o manso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O manso não vai querer o mal como vingança, mas ele vai vencer o mal com as suas ações do bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que dizer de um homem chamado Pedro? Que toda vez que alguém fala o nome de Pedro, já fala uma pessoa brava, uma pessoa que já pegava na espada, uma pessoa que não era muito de ser submisso, era uma pessoa de tomar a frente. Mas quando Pedro se encontra com Jesus, Lucas capítulo 5, quando Jesus fala para ele lançar novamente as redes, Pedro teve alguns encontros com Jesus. No primeiro ele ficou lá o dia inteiro, mas depois saiu. No segundo, mas quando chega esse dia,
que Jesus fala para ele: volta novamente, que ele lança a rede e que a pesca é maravilhosa. Glória a Deus. Pedro sai de dentro d'água e diz: afasta-te de mim, Jesus, porque ele viu que Jesus era diferente. E Jesus disse para Pedro: hoje eu te faço pescador de homens. Glória a Deus. Quando Pedro é chamado, que ele vem para o reino de Deus, toda aquela bravura que ele tinha, Deus muda agora em mansidão, e ele agora entra no reino mansinho. Glória a Deus. Quieto, aleluia. E dele vem esse conselho maravilhoso. Vamos ler 1 Pedro 2,19 e o versículo 21. Do 19 a 21. Olha que conselho que Pedro começa a dar a cada um de nós. 1 Pedro 2, 19 ao 21. Podemos ler? Podemos ler? Porque é uma coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o agravo. Lembra que Paulo ensina para sofrer o dano? Paulo sofreu. Não queira dizer que está certo, não, rapaz. Se tiver alguma perda, fica tranquilo, Deus vai repor. Deus vai repor. Já viu briga de trânsito? Em briga que a pessoa bate no carro, bateu. Irmãos, desça do carro, tranquilo. Fazer o quê? Uma vez eu estava na Dutra, cheguei e falei para minha esposa, antes de entrar na Dutra, falei: sai a hora aqui na minha cabeça, eu estava sentindo ela orar. Da hoje eu lembro a oração dela. Ela colocou a mão na minha cabeça, disse: Senhor Jesus, guarda meu esposo, ele vai entrar agora na Dutra, protege ele de acidente, de batida, espírito da morte, cai por terra, em nome de Jesus, leva ele em paz. Entrei na Dutra, mais ou menos 7 km, que depois eu estou entrando na Dutra, estou parado, eu vi uma pancada, uma freada assim, bem brusca, uma freada brusca, e aí eu acordei. Quando eu acordei, eu estava preso com o cinto, com o cara no vidro, com o para-brisa dentro do carro. O carro em cima do bate. Eu saí do carro, quando eu olhei para trás, eu vi aquele estrago. Um carro vinha numa velocidade, um trânsito na Dutra. Você que dirige na Dutra, dirige com cuidadinho. Se é 90, segura 90. Não passa não, porque a Dutra fecha toda hora. E aí, quando eu saí do carro, eu vi aquela multidão. Aí o rapaz chegou perto de mim e perguntou se eu estava bem. Eu estava meio grogue ali e tal. Aí quando eu me dei em si, eu me lembrei da Sara. Me lembrei da oração dela e liguei para ela. Eu disse: Sara, você é uma mulher de Deus, porque eu acabei de sair de um acidente vivo. Mas o que me impressionou foi o carro detonou à frente e atrás, e eu fiquei ali preso no cinto. E aí eu tinha que dar satisfação para o meu patrão. Na época eu liguei para ele, irmãos, quando aquele homem atendeu o telefone, ele disse assim para mim: me fala como você está. Eu disse: não, eu estou bem. Ele disse: para mim importa você. O carro, a empresa manda arrumar, eu quero saber como é que está você. Aleluia. Então, para que a gente briga? Não. Para que a gente não sofre o dano? Pedro está dizendo: ó, se por causa da consciência para com Deus, sofra o agravo, padecendo injustamente. Porque que a glória será essa? Se pecando sois esbofeteando e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos, ou sofreis isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Glória a Deus, aleluia. Em algum momento Jesus tirou satisfação? Em algum momento Jesus foi atrás do dano? Não, ele ficou como nosso exemplo. Aleluia, O glória a manso Deus. vai agir dessa forma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Eu
Eu sinto que Deus está trabalhando nos nossos corações essa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas sabe que muitas vezes, irmãos, a gente tem que perceber uma coisa. Esses últimos dias eu estou percebendo a ação do Espírito de Deus no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja No meio do seu povo. Haverá milagres grandes aqui no Lavras, aleluia. Haverá cura divina, reconciliação, renovo, famílias serão restauradas. Por quê? Porque estamos ensinando a palavra, e a palavra lava, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra traz o avivamento, aleluia. A palavra entra no coração e molda o caráter do homem que ainda não entrou dentro do reino de Deus. aleluia, glória a Deus. A palavra faz você glorificar com mais graça, aleluia. A palavra faz você crer, aleluia. Mais Deus, ainda, aleluia. a palavra torna você mais manso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus essa noite fale mais aos nossos corações. Deixemos que o amado Espírito Santo produza em nossas vidas essa qualidade do seu fruto. Portar a mansidão faz parte do caráter do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ser manso. Eu cheguei aqui em poucos dias. Aleluia. Irei fazer agora, essa semana, 3 meses que eu estou aqui. Mas eu sou muito de observar, olha assim, algumas pessoas que eu falo, aquele ali é sereno, aquele ali é calmo. Eu olho e falo, aquele ali é calmo. Cuidado, às vezes o pastor está perto de você, você às vezes está sendo ali, está te olhando, vendo a sua atitude. Assim como Jesus está lá em cima. Vou apertar um pouquinho mais, isso aqui ainda não é manso não. Deixa eu apertar essa parafusa. Não, fica quieto, é manso. Aleluia. Glória a Deus. Deus aperta aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ontem nós estávamos na igreja e vocês entenderam, estavam lá na igreja. Eu quero. A gente tem que falar daquilo que a gente vive, né, irmãos? Mas a minha esposa, gente, eu vou falar para vocês. Eu lutei para minha esposa dirigir carro. Ela falou: não quero, você já dirige. Mas, Cíntia, não. É muita violência no trânsito, não tenho paciência para isso não. Qualquer coisa vocês buzinam, qualquer coisa vocês gritam, sai da frente. A minha esposa, irmãos, jamais ela entraria numa guerra. Dariana, se você falar se ela é bonita, não vai adiantar nada. Ela é aquela mulher ali, tranquila. Se você procurar ela, está ali. Vai sair daqui. Ela entrou desse jeito e vai sair desse jeito daqui. Glória a Deus. Não vai alterar nada. A Sara é aquela dali que vocês estão vendo. Aleluia. Tranquila, calma. Eu sou mais espoleta assim, né? Mas pra lá ela calma. Quero mover agora. Calma, pai. Eu tenho que esquentar o óleo aqui, colocar direitinho aqui. Mansa, não é? Essa qualidade assim dela, mansa. Minha esposa, fizeram uma briga com ela, já saiu perdendo, porque ela não tem força para levantar um garfo contra você. Deus abençoe Sarinha. Não é à toa que eu te amo muito. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Olha aí, a mansidão faz até o marido dizer que ama mais uma mulher. Eita glória. Aleluia. Claudivão vai chegar hoje dizendo: amor, te amo. Né? Glória a Deus. Também aqui o Sival. Danilo vai chegar hoje em casa, manso, aleluia. Glória a Deus. Derivando. Glória. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra, meus irmãos? Que Deus abençoe eles na palavra, a paciência de estar me ouvindo. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que nos assistem. Vamos orar e vamos contribuir com os nossos dízimos e oferta para a obra do Senhor. Aleluia. Irmãs, louvam o Senhor. Glória a
Deus abençoe.